sustentarei, ao longo desses 4 anos do mandato que o povo me outorgou, a tradução, a fiel tradução, de que nós precisamos construir mecanismos, engrenagens que possibilitem o setor primário do Estado do Amazonas. E aí, quando a gente fala setor primário, a gente está falando do pequeno agricultor, a gente está falando do extrativismo, a gente está falando da correta e racional exploração daquilo que a floresta nos possibilita. Nós estamos falando de um conjunto de ações. E esse conjunto de ações precisa ter, ao meu ver, e tenho certeza que a Excelência concorda com essa lógica, garantias mínimas que independem de governo. Eu reafirmo que o setor primário foi resgatado nos últimos anos, foi dado ao setor primário engrenagens que do setor primário lhe foram roubadas quando, há 8 anos atrás, a política do setor primário foi enfrentada. Nós tínhamos 29 municípios com a presença do IDAM. Nós tínhamos assistência técnica, Paulo, em 29 municípios. Nós tínhamos, pelo menos outros, 33 municípios descobertos de assistência técnica rural. O IDAM não se fazia presente. O IDAM não tinha como orientar a produção, não tinha como dar suporte, não tinha como analisar pedidos de manejo. Hoje o IDAM, presente nos 62 municípios, essa atividade está em curso. Agora, nós precisamos ter um piso. A lógica que eu estou propondo é que entre o governo, seja governo, um piso seja estabelecido, assim como foi para a ciência e tecnologia. Isso faz um bem danado para todo o processo de produção, não só intelectual, mas que essa produção intelectual tem relação direta com a produção econômica, fruto da ciência e da tecnologia, aplicada às relações produtivas no dia a dia. Nós precisamos também, de igual modo, ter, para o setor primário, esse que tem uma relação umbilical com o desenvolvimento do interior. O setor primário e o desenvolvimento do interior são faces de uma mesma moeda. São faces de uma mesma moeda. Mas isso se precisa de garantias mínimas. E essas garantias mínimas estão pautadas hoje, fruto dessa emenda, na Assembleia Legislativa. A viabilidade política, porque jurídica, ela é indiscutível, a viabilidade política disso é construída a partir desse momento, com a participação do governo do Estado, com a participação do setor primário, com a participação do homem, do produtor, daquele que vive o interior e depende dessa atividade. Essa viabilidade política vai ser construída a partir de agora, para que a emenda seja um marco que garanta, independente de quem tem a caneta, garanta investimentos mínimos, ano após ano, no setor primário. Esse que vai ser responsável, já é responsável, por arranjos produtivos, por atividade econômica no interior, capaz de agregar o quê? Ocupação e renda para o homem do interior. A gente precisa desmistificar essa história da Zona Franca, que é responsável, sim, por 90% da nossa riqueza, mas que a Zona Franca, ano após ano, sofre duros ataques que precisam ser combatidos, que precisam ser contraditados, mas nós precisamos, no bojo dessa discussão, termos olhos para outras saídas, porque mesmo a Zona Franca, segura, consolidada, num outro momento, repito, nós não vamos ver uma planta do Polo Industrial de Manaus posta no interior do Estado para consolidar a atividade econômica nos municípios mais distantes. Então vai ser o setor primário, vai ser no município de Presidente Figueiredo a exploração da fruticultura, vai ser no município de Presidente Figueiredo a correta exploração dos minérios. Presidente Figueiredo é um município pródigo em minérios, mas nós precisamos ter garantias de que receitas públicas, dinheiro público, serão direcionados num valor mínimo para que o Estado possa consolidar políticas públicas que o quê? Garantam o fortalecimento e a consolidação dessas dinâmicas no interior do Estado. O Estado do Amazonas, o governo do Estado, tem uma capacidade daquilo que a gente chama de indução. O Estado precisa induzir e consolidar essas dinâmicas até um ponto em que a própria atividade econômica se encarregue de levar isso adiante. Mas enquanto isso não se consolida, enquanto isso não se estabelece, nós precisamos ter recursos suficientes, em quantidade mínima, pelo menos, para que o setor primário se consolide, gerando atividade econômica, emprego, ocupação e renda para o interior do Estado. Desta maneira, senhora presidenta, senhores deputados, eu venho trazer mais uma satisfação do mandato que o povo me deu, de que apresentado está
um dos meus compromissos de campanha, traduzido numa emenda, traduzido numa iniciativa legislativa, para que o Amazonas possa ter este marco legal, consolidando o setor primário, o emprego, a ocupação e a renda no interior do Estado. Era o que tinha a dizer. Que Deus abençoe o Amazonas sempre.